Saudações a todos e a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vocês estão participando deste estudo da Palavra de Deus, de reflexão, meditação. Estamos vendo as cartas paulinas. Vou retomar o que já foi dito em parte para fazer uma síntese. A carta aos Tessalonicenses, que foi o início das cartas de Paulo. Então, eu já tinha explicado como Paulo foi da Ásia para a Europa, entrando pela Macedônia, Filipos e Tessalônica, as dificuldades tidas em Filipos, as dificuldades tidas em Tessalônica. Ele desce para Atenas com a ideia de ir para Corinto. Em Atenas ele pede a Timóteo, que é jovem, que volte a Tessalônica para ver a situação dos cristãos que lá estavam. Por quê? Porque houve uma grande perseguição, tanto contra Paulo e seus companheiros, como contra aqueles que abraçaram a fé. Há toda uma razão histórica, dificuldades que são até bastante atuais, uma comunidade de gente trabalhadora e pobre, uma reação dos comerciantes ricos contra os cristãos que se reuniam e, quando se reúnem, se ajudam, se fortificam. Então, tudo isso começou a criar também problemas de ordem social. E essa primeira turma que abraçou a fé teve que enfrentar dificuldades. Bom, Paulo estava preocupado com eles. Pede a Timóteo para verificar qual era a situação em que eles se encontravam. Timóteo vai, volta, e aí então Paulo escreve sua primeira carta, seu primeiro bilhete de que nós temos conhecimento na literatura paulina existente atualmente. Então, se abrimos a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, aí começa o tal bilhete que Paulo mandou aos Tessalonicenses. E vai até o capítulo 4, versículo 2. Então, capítulo 2, 13, todo o capítulo 3, que é curto, e o capítulo 4, os 2 primeiros versículos, este bloco é o primeiro escrito de Paulo, enviado aos Tessalonicenses para dizer: estou tranquilo, estou feliz, estou aliviado com as boas notícias que Timóteo trouxe de vocês, que perseveram, continuam firmes na fé e tudo vai bem. Depois, então, ele segue a viagem para Corinto, e de Corinto ele manda uma outra carta para os Tessalonicenses. Por que a outra carta? Porque havia viajantes que iam de um lado e de outro e traziam notícias, traziam perguntas. Qual era a pergunta que tinham os Tessalonicenses? Era sobre a vinda final de Jesus e o que aconteceria com os que já tinham falecido. Qual era a ideia? Qual era a preocupação? Nós estamos aqui, estamos vivos, e Jesus vai voltar depois de amanhã. Tá, então o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser levados com ele para o céu, nenhum problema. Mas e aqueles que morreram, que estão lá enterrados no cemitério? Era essa a preocupação deles, o que vai acontecer com os nossos queridos, e até os nossos queridos que não conheceram o Evangelho de Jesus, o que vai acontecer com eles? Essa preocupação existia entre os Tessalonicenses, porque ainda na história deles como pagãos, eles tinham uma divindade, esperavam a volta dessa divindade, que viria jovem para resolver os problemas dos pobres de Tessalônica. Então, Jesus é um pouco para eles essa figura também, de alguém que morreu jovem, que voltará, que virá um dia na sua glória para libertar todos os oprimidos das suas opressões, todos os sofredores dos seus sofrimentos, enfim,
dar ganho de causa àqueles que aderiram a ele. Quando é que esse Jesus vem? Provavelmente Paulo tinha tocado no assunto do retorno de Jesus. Aquele que subiu voltará. Ele virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Na fala de Paulo e dos outros, alguma coisa deve ter sido passada adiante nesse sentido. O Senhor voltará logo. Paulo tem que se corrigir se alguma coisa foi dita nesse sentido, porque o tempo ia passando e o tempo passou e esta volta gloriosa não aconteceu. Então, Paulo escreve aos Tessalonicenses de novo para dizer a eles, explicar, em relação aos mortos, aqueles que já tinham morrido, que não poderiam ver a chegada de Jesus Cristo como os que estavam vivos. Então, no capítulo 4 da primeira aos Tessalonicenses, versículo 13 a 18, Paulo cria uma teoria e diz, olha, o Senhor vem, os que estão mortos vão ressuscitar, vão sair do sepulcro, eles vão na frente, uma grande procissão de entrada lá no céu. Então eles vão à frente, nós vamos todos atrás, todos felizes, e os que ainda estivermos aqui não passaremos na frente daqueles que já morreram. De onde é que Paulo sabe isso? Não? Então, uma revelação, ele cria um pouco, ele termina dizendo assim, consolem-se com estas palavras. Então fiquem tranquilos com isto, não se preocupem demais, eles vão ressuscitar, vão na nossa frente, nós vamos atrás, vamos todos para a glória de Deus. Quer dizer, respondeu e não respondeu. E mandou que eles se consolassem. Quanto à vinda do Senhor, se nós não sabemos dizer nem o dia, nem a hora. Então, o que importa? O que importa é estar preparado. Estar preparado para o momento em que ele vai vir. E o estar preparado significa, na prática, quer na vigília, acordados, quer no sono, dormindo, vivamos em união com ele. Capítulo 5, versículo 10. Então, não ficar com a preocupação de quando ele chega. Ele pode chegar a qualquer hora. Você já está unido a ele. Vivamos em união com ele. Isso basta. Agora, por outro lado, vivamos em união com ele praticando o bem. Que ele não nos pegue, nós não somos das trevas, não nos pegue desprevenido. Que este dia não nos surpreenda como um ladrão. Então, capítulo 5, e ele vai terminar também dizendo a mesma coisa, consolem-se e edifiquem-se uns aos outros como vocês já fazem. Então ele dá uma resposta, um consolo e vamos para frente. E tem uma quantidade de outros elementos dentro da carta que já meditamos e que são sumamente importantes para a vida cristã. Não é? Fiquem sempre alegres. Não extinguir o Espírito. Todos temos o Espírito Santo. Não extinguir, não sufocar o Espírito Santo que está em nós. Não? Dar graças por tudo. Discernir tudo. Não ter medo de nada. E ficar só com o que é bom. Guardando-se de toda espécie de mal. Então, os conselhos práticos que ele vai dando. E essa tríade que ele cria aqui na carta, o Deus da paz conceda santidade perfeita a vocês, de tal forma que o ser de vocês, vocês inteiros, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Normalmente falamos de corpo e alma. Paulo acrescenta aqui, espírito. O espírito é o pneuma, o Espírito Santo, que corrige todos os defeitos e limitações da alma, que é a parte intelectiva que anima o corpo. Só ela não basta, precisa o espírito.